Exercício URCA 2016. São características do humanismo, exceto alternativa A, o momento em que o antropocentrismo ocupa o lugar do teocentrismo. Alternativa B, é o período entre a Idade Média e o Renascentismo. Alternativa C, tem em Fernão Lopes, o grande cronista. E alternativa D, predomina o teocentrismo. Alternativa incorreta é a letra D, pois o humanismo acreditava que o homem era a principal coisa do universo. Já o teocentrismo acreditava que Deus era a principal coisa do universo. Por isso, no momento em que o teocentrismo estava em alta, a Igreja Católica tinha muita força e poder entre o povo. Bom, a questão escolhida por mim é do Enem de 2014 e ela fala um pouco sobre a teoria de formação do Estado de John Locke. E ela diz que se tem os homens por natureza todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa confere renúncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Segundo a teoria de formação do Estado de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve a. Manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável. B. Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. C. Abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte. D. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Ou E. Renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não a se independer. E bom, para responder essa questão é bem fácil, pois, segundo John Locke, os direitos naturais, inclusive a propriedade, um direito natural inalienável, são garantidos pelo Estado Civil, pois a lei da natureza não consegue resolver os conflitos resultantes da igualdade absoluta do estado de natureza. Assim, para garantir seu direito natural, o cidadão deve ser signatário do pacto, o que implica concordar com as normas estabelecidas pelo pacto para a vida em sociedade, em troca da garantia de seus direitos fundamentais. Sendo assim, é correto dizer que a alternativa correta nessa questão é a letra D, concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. E, bom, essa é a alternativa correta, pois é basicamente uma questão de interpretação do texto e a alternativa D é a que condiz melhor com a ideia que John Locke tinha sobre a teoria de formação do Estado. Gente, bom, a minha questão é do Enem 2019, né, de filosofia, e ela tem 5 alternativas que são com relação ao texto, e antes de ler as alternativas eu vou ler pra vocês qual é a pergunta, né, porque é uma pergunta um pouquinho extensa. Bom, a pergunta, ela é a seguinte: Isaac Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, viu seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Bom, agora a pergunta em si é: a relação entre ser humano e natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Nisso, nós temos as 5 alternativas que eu citei no começo para vocês, e eu vou ler quais são. A alternativa A é relativismo e cognitivo. A alternativa B é materialismo dialético. A alternativa C é racionalismo cartesiano. A alternativa D é pluralismo epistemológico. E a alternativa E é existencialismo fenomenológico. Agora nós vamos de alternativa por alternativa, descartando para no fim a gente ver qual que é a certa entre elas. Começando pela letra A, que é relativismo cognitivo. E bom, o relativismo cognitivo, ele é marcado pela possibilidade de diferentes conhecimentos sejam simultaneamente válidos. E bom, no texto não há nenhuma marca de relativismo cognitivo, né, digamos assim, apenas o reforço da ideia da natureza como produto. Agora, relembrando a letra B, que é o materialismo dialético, ele é uma teoria desenvolvida pelo famoso sociólogo Karl Marx, que, se eu não me engano, é assim que pronuncia. E bom, segundo Marx, as relações da produção vão determinar a construção social que avança a partir da exploração de uma classe por outra. Bom, e o pensamento de Humboldt, que é quem é falado no texto,
ele não leva em conta esse tipo de relação produtiva, então não encaixa ali com o que ele pensa, é algo totalmente diferente. Agora nós chegamos à alternativa C, que é o racionalismo cartesiano, que bem é a alternativa correta e eu vou explicar o porquê disso para vocês. Bom, o racionalismo cartesiano é uma referência ao pensamento filósofo do René Descartes, né, que foi bem conhecido. E bom, para o pensador, a razão é a maior das faculdades humanas e o fundamento de todo o conhecimento válido. E bom, a visão da natureza como um meio para a obtenção de riqueza é uma marca da concepção cartesiana de domínio e exploração da natureza pelos seres humanos. Então, encaixa completamente no que o texto fala, por isso é a alternativa correta. Agora, daí que nós já temos a alternativa correta, nós não vamos parar por aqui. Vamos ver por que as outras alternativas continuam sendo as erradas, para a gente ter um conhecimento melhor. Bom, agora relembrando a alternativa D, que era o pluralismo epistemológico, ela é errada pela seguinte razão. O pluralismo, ele é uma corrente de pensamento que defende que os saberes estão diretamente ligados aos diferentes contextos. E bom, no texto há o reforço de uma visão eurocêntrica, que reforça a visão das colônias como uma possibilidade de exploração da natureza. Então, por conta disso, não encaixa, né? Porque o texto fala uma coisa e, querendo ou não, defende outra. Agora nós chegamos à letra E e última, que é o existencialismo fenomenológico. Bom, ele é influenciado pelo pensamento de Jean Paul, que busca compreender e respeitar os indivíduos a partir de suas experiências e construção de sua existência. E bom, assim, o sujeito ele é construído a partir de relações intersubjetivas. Enquanto o texto, os indivíduos da América, eles são tomados como objetos, eles são exportadores da natureza, como o texto mesmo fala. Bom, e foi isso, espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido por que a letra C era a certa e por que as outras eram as erradas. E qualquer dúvida, qualquer coisa que ainda permaneça, é só entrar em contato. Numa questão do Enem 2019, que conta com 2 textos, o primeiro texto diz: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. O texto 2 diz: duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. A questão baseada nos 2 textos é: a releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Alternativa A: possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Alternativa B: a prioridade do juízo e importância da natureza. Alternativa C: necessidade da boa vontade e crítica metafísica. Alternativa D: pressibilidade do empírico e autoridade da razão. Ou alternativa E: interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. A alternativa correta é a alternativa E, que é interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Isso porque, no trecho retirado do livro Crítica da Razão Prática, pelo Kant, ele afirma que 2 de suas ideias centrais são a interioridade das normas morais como um juízo a priori, algo inato, e o mundo como um fenômeno, uma manifestação, impossibilitando o conhecimento da essência das coisas. Então a gente nunca vai ter certeza do que as coisas são de verdade. E agora, por que das outras alternativas estarem erradas? A alternativa A, que era a possibilidade da liberdade e a obrigação da ação, está errada porque não estão em causa a possibilidade de liberdade e a obrigação da ação, mas a lei moral em mim. A alternativa B, que era a prioridade do juízo e importância da natureza, está errada porque o Kant compreendia a natureza a partir do seu viés fenomenológico. Essa importância se dá a partir do conhecimento humano. A alternativa C, que era a necessidade da boa vontade e crítica metafísica, está errada porque no pensamento kantiano a boa vontade está subordinada à ideia do dever. E vale ressaltar que a crítica do Kant à metafísica diz respeito à metafísica tradicional. A alternativa D, que era a pressibilidade do empírico e a autoridade da razão, está errada porque, apesar do Kant reforçar a ideia da autoridade da razão, ele expõe os seus limites e valoriza também o campo empírico através de fenômenos. O pensamento kantiano era marcado pela tentativa de tentar conciliar a tradição racionalista com o empirismo. A minha questão é do Enem de 2012. São 2 textos na questão, e aí a gente vai ler os 2 textos e depois a gente vai discutir até chegar na alternativa correta. O texto número 1, eu vou ler para vocês. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Esse texto é de Descartes, da Meditação Metafísicas, é a edição de São Paulo, Abril Cultura, de 1979. O segundo texto agora.
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossas suspeitas. É do UME, uma investigação sobre entendimento da Unesp, é uma versão adaptada de 2004. E as alternativas são de A a E e eu vou ler ela para vocês. Letra A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Letra C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Letra D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Descartes e Hume, eles são representantes de correntes de pensamentos opostos. E sabendo disso, a gente sabe que o Descartes, ele propõe que os nossos sentimentos, eles são enganosos e eles não podem servir de base para o conhecimento. O empirismo que tem em Hume, e o seu defensor mais radical, ele afirma que todo conhecimento tem origem na experiência, nos sentimentos. Então aqui a gente já percebe que são posicionamentos opostos. Enquanto Descartes diz que a gente não pode envolver os nossos sentimentos no nosso próprio conhecimento, o Hume diz que o nosso conhecimento vem dos nossos próprios sentimentos. Então, com isso, a gente pode dizer que eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. E essa é uma das nossas questões. Mas a gente vai voltar em cada uma delas para ver o que difere uma da outra. Letra A diz o seguinte, vamos recapitular. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. E não é essa a questão, porque o Descartes e o racionalismo, eles desprezam os sentidos para o conhecimento. Então, essa questão letra A, já está descartada da nossa resposta. A letra B entendem que é desnecessário suspeitar dos significados de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. E não é essa questão, porque o cogito cartesiano, o penso, logo existo, nasce da dúvida metódica. Então, Descartes, ele duvida de tudo até encontrar algo seguro para embasar o seu conhecimento, né? Então, sendo assim, a suspeita é uma parte imprescindível para a reflexão filosófica. Então, a questão B já está eliminada também. Letra C. São legítimos representantes do criticismo enquanto a gênese do conhecimento. E não é essa questão, porque o criticismo é uma perspectiva kantiana, que visa criticar as posições do racionalismo e do empirismo. Então, a C também já se opõe, então não é a questão C. A letra D diz o seguinte: concordam que o conhecimento humano, ele é impossível em relação às ideias e aos sentidos. E não é a letra D, porque apesar de Hume assumir uma posição cética sobre o conhecimento, o Descartes dele não existe, ele não tem mais essa ideia de possibilidade, de impossibilidade para o conhecimento. Então, a letra D já está descartada. Então, a nossa última e a resposta final é a letra E, que diz o seguinte: atribuem diferentes lugares ao papel de sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Espero que isso tenha sido esclarecido, esses dois posicionamentos desses dois autores para vocês. E qualquer dúvida é só chamar.